Não, Paulo não era nem machista e muito menos presbiteriano. Presbiteriano é algo bem depois, tá? Formado bem séculos depois de Paulo. Então, ele tinha já algumas tendências à predestinação, como o Ricardo acabou de colocar, que é uma das temáticas centrais do presbiterianismo? Sim. Então, ele deu bases para o presbiterianismo? Isso poderia dizer que sim. Agora, ele nunca foi machista. É assim que eu observo. Por exemplo, Romanos 16 é um caso muito interessante, que o Volney também já citou aqui de Romanos, né? Em Romanos 16, nós temos Paulo citando várias pessoas do mundo cristão de Roma. Ele cita 39 nomes. Desses 39, 10 são mulheres. Isso é fantástico. Isso mostra, claramente a gente vê que a mulher, sim, tinha um papel muito importante, a mulher era presente em todo o ministério paulino, então ele nunca foi machista. Lá no primeiro século. Primeiro Lá século. no primeiro século. Se fosse hoje, a proporção era inversa. Muitas vezes, até mesmo essas alterações que se fazem na Bíblia apagam um pouco esse Paulo e transformam ele no Paulo machista. O caso, Ricardo citou Júnia, por exemplo. É muito comum acharem o termo Júnias. Ora, do grego isso é possível de ser feito. O engraçado é que em lugar nenhum, em nenhuma literatura do século I, existe um homem chamado Júnias. Mas existem muitas mulheres chamadas Júnia. Então, por que essa transformação? É uma transformação que acontece séculos depois também nos textos. É tão interessante isso que o próprio São Jerônimo acreditava e defendia, né, a Júnia, no caso, como Júnia, São Crisóstomo também. Então, é interessante que muitos dos pais, né, da patrística tinham essa noção de que era mulher. Então, é depois é que isso vai sendo alterado. Então, como o Ricardo colocou, é importante a gente estar sempre lembrando de tirar um pouquinho o nosso óculos cultural na hora de ler a Bíblia, porque a gente lê com aquela convicção daquilo que a gente aprendeu em escola dominical, né? E foi incutido na nossa cabeça tantas vezes que a gente acaba lendo o texto e a gente não lê, na verdade, o texto. Não deixa o Espírito Santo falar ao nosso coração através do texto. A gente acaba deixando o passado, ou algumas vozes do passado, vozes que ficam, às vezes, atrapalhando a nossa compreensão e atrapalhando até mesmo a voz do Espírito Santo. Gente, tira um pouquinho esse óculos cultural, que você vai conseguir ver que Paulo não é machista, muito pelo contrário. Paulo talvez tenha sido o primeiro defensor das mulheres depois de Jesus. E eu acho que Paulo imitou Jesus nisso. Porque Jesus também vivia cercado de mulheres e utilizando as mulheres como suas discípulas. E Paulo nada mais fez do que seguir os passos de Cristo e fazer a mesma coisa.